Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Psicologia ao Alcance de Todos. Hoje eu vou falar sobre como desenvolver a sua inteligência emocional. Primeiro vamos aprender o que é de fato a inteligência emocional. Bom, esse é um tipo de inteligência que te ajuda a gerenciar melhor as suas emoções, a controlar um pouco mais as suas emoções. Porque nós temos duas formas de viver a nossa vida. A primeira forma é sendo totalmente controlado pelas nossas emoções. Por exemplo, se sentimos medo, ficamos paralisados, não conseguimos pensar direito em alguma solução para resolver os nossos problemas. Ou se sentimos tristeza, não temos nem vontade de sair de casa. Ou se sentimos ansiedade, somos consumidos por esse sentimento, sem aprender a lidar muito bem com isso. Bom, e a segunda forma de viver é você aprender a controlar todos esses sentimentos negativos. Esse tipo de pessoa que sabe controlar, ela tem sim o sentimento de medo, de ansiedade, ela se irrita, mas ela não é consumida por esse sentimento. Ela sabe amenizar todos esses sentimentos negativos, porque sentimento negativo todos nós sentimos. O que vai diferenciar um indivíduo do outro, aquele que tem inteligência emocional e aquele que não a possui, é como vamos lidar com esse sentimento. Então, vou trazer aqui para vocês dois exemplos. O exemplo seguinte é da entrevista de emprego. Imagina dois indivíduos, um indivíduo A e um indivíduo B, que vai aparecer aí na sua tela. O indivíduo A, ele conseguiu uma entrevista de emprego muito boa. Ele estava esperando por isso há muito tempo. E esse indivíduo, ele se sente com medo, ansioso, nervoso. Mas o indivíduo A começa a pensar, começa a cultivar sentimentos positivos, pensamentos positivos. Por exemplo, eu sei que eu vou conseguir me sair bem nessa entrevista de emprego. Mesmo me sentindo com medo, eu vou saber falar para o entrevistador todos os benefícios que eu posso trazer para essa empresa. Mesmo sentindo um pouco de ansiedade, eu vou conseguir me controlar em frente ao entrevistador. Eu vou ser capaz de superar esse desafio. Agora imagine um segundo indivíduo, o indivíduo B. Ele vai para a mesma entrevista, ele está ansioso do mesmo jeito, ele está morrendo de medo, assim como o indivíduo A estava. Os dois estavam se sentindo da mesma forma. Só que o indivíduo B, ele começa a cultivar pensamentos negativos. Então ele começa a pensar: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu vou sentir tanta ansiedade que eu não vou conseguir me expressar bem ao entrevistador. Eu acho que eu não vou me adequar muito bem a essa empresa. Eu não vou conseguir ter sucesso nessa entrevista. Repare o seguinte, os dois indivíduos estavam se sentindo com medo e ansiosos. Só que eles agiram diferente frente a esse medo e essa ansiedade. O primeiro indivíduo, o A, começou a cultivar pensamentos positivos e o indivíduo B começou a se enterrar em sentimentos negativos. E essas duas posições diferentes, frente ao medo, frente à ansiedade, podem determinar sim o resultado dessa entrevista. O indivíduo A, com certeza, tem muito maior probabilidade de se sair bem, porque ele está melhor preparado emocionalmente. Já o indivíduo B, ele está sentindo tanta ansiosidade, tanto medo, que infelizmente, quando chegar na entrevista, ele tem grandes chances de paralisar e não se saber expressar bem para o entrevistador, que é algo tão importante nesse momento. Então, é por isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo técnicas que você pode utilizar para saber gerenciar melhor essa emoção. Para que quando você vá a uma entrevista de emprego ou tenha que superar um problema ou resolver determinado desafio, você consiga não ser paralisado mais pelas suas emoções. Se você se identificou mais com o indivíduo B, que acumulou sentimentos e pensamentos negativos, não se assuste, não tenha medo, não se envergonhe.
Preste atenção nesse vídeo porque você pode sim aprender a desenvolver a sua inteligência emocional. Você pode sim mudar o seu histórico frente a todos esses sentimentos negativos. Se você é aquela pessoa que se sente triste e que se recolhe no seu quarto, não tem problema, porque aqui você vai aprender a agir de forma diferente. Fique atento que eu vou te ensinar. Vai aparecer aí na sua tela como os sentimentos são formados dentro de nós. Repare que para todo sentimento existir, seja ele positivo ou negativo, anteriormente a ele surgiu um pensamento. Então, o pensamento é que vai originar um sentimento, seja ele positivo ou negativo. Repare só na segunda tela que eu vou te passar, que vai te dar alguns exemplos de pensamentos negativos que vão gerar sentimentos negativos. Por exemplo, você pensa: eu não sou capaz de estudar pela internet. Muita gente hoje está sendo obrigado a estudar pela internet, seja pela faculdade ou pelo ensino médio, qualquer outro tipo de ensino. As pessoas não estão podendo frequentar a escola, então muitos estão tendo que aprender somente pela internet. E muitos sim se consideram incapazes de aprender pela internet. Mas você pode mudar esse pensamento. Repare que eu vou te ensinar. Então você pensa: eu não sou capaz de estudar pela internet. Esse pensamento gera um sentimento de tristeza ou um sentimento de angústia. Você se sente incapaz de algo. Depois, mais para frente, eu vou te ensinar a controlar isso. Mas vamos lá, um outro exemplo de pensamento negativo que gera um sentimento negativo. Eu não vou conseguir encontrar outro emprego. Esse pensamento aqui gera aquele sentimento de tristeza e ansiedade também. Te deixa com o humor deprimido e muitas vezes incapaz de acreditar que pode conseguir até um emprego melhor. Sendo que você pode conseguir sim. Um outro exemplo: eu não vou conseguir superar este problema. Quantas vezes você já não pensou isso? Que você não vai mais conseguir superar esse problema. E esse pensamento gera o sentimento de tristeza, de estresse e muitas vezes de ansiedade. Bom, esse vídeo eu vou te ensinar exatamente isso. Como controlar esses pensamentos, como controlar essas emoções. Porque esse é o segredo. Você tem que aprender que como todo pensamento negativo gera uma emoção, um sentimento negativo, é no pensamento que nós temos que trabalhar. Então, comece a reparar todo o pensamento que você tem negativo durante o dia. Comece a escrever esses pensamentos. E depois comece com a técnica. Aprenda a duvidar dos seus pensamentos negativos. Nem todo pensamento negativo que você tem significa que é verdade de fato esse pensamento. Quando você pensa: eu não sou capaz, isso não necessariamente é verdade. Aliás, isso não é verdade. Comece a lembrar quantas vezes você pensou que não seria capaz de superar um problema e superou. Quantas vezes você pensou que não seria capaz de superar uma perda, uma dor muito grande e você superou, você sobreviveu àquilo? Quantas vezes você pensou que não ia superar um determinado desafio e você teve sucesso mesmo assim? Naquele momento que você estava enfrentando aquele problema, você realmente não via luz no fim do túnel. Mas eu não sei como. Você que precisa lembrar como você superou. Como você seguiu em frente, mesmo em meio a esse problema tão difícil que você enfrentou? Porque todos nós já enfrentamos algum problema. Todos nós superamos algum desafio. Só que, infelizmente, nós temos a tendência de lembrar sempre aquilo que nós não conseguimos fazer ou aquilo que ainda não alcançamos. Já realizamos tantas coisas na nossa vida, mas insistimos sempre em nos lembrar naquilo que ainda não conseguimos realizar. Então comece a lembrar daquele momento que você superou, daquele desafio que você conseguiu sair por cima, afinal. Comece a lembrar
Isso vai te fortalecer. Isso vai te ensinar a duvidar e criticar de todo pensamento negativo que tentar invadir a sua mente a partir desse momento. Faça exercício. Esse exercício tem que ser diário. Esse é um treinamento, desenvolvimento da inteligência emocional nada mais é do que um treinamento diário, um fortalecimento diário que você precisa ter para aprender a superar todos os desafios que você vai ter agora e que você terá ainda. Isso vai te fortalecer emocionalmente. Eu vou deixar uma frase aí no vídeo, vou lê-la para você. Duvide de todo pensamento que te faz ficar deprimido, ansioso, sem autoestima. Critique seriamente cada pensamento negativo, cada ideia tola que o perturba, cada angústia, humor triste, medo e insegurança. Essa frase é de um livro escrito pelo doutor psiquiatra Augusto Cury. Ele fala exatamente sobre isso, de como nós somos frequentemente controlados pela nossa emoção, como nós podemos nos libertar disso. Por isso nós devemos criticar, nós devemos duvidar desses pensamentos negativos, duvidar, criticar e lembrarmos de como somos capazes de resolver todos os nossos problemas. Faça disso um exercício diário, como eu disse, isso vai te fortalecer. E se esse vídeo te fez bem, se você aprendeu algo que você acredita que te fez bem, que pode mudar o rumo da sua vida nesse momento, compartilhe esse vídeo com alguém que você também queira fortalecer emocionalmente. Curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque dessa forma você vai saber de todos os outros vídeos com dicas e técnicas da área da psicologia que eu vou trazer aqui para você. Até mais!